agora diretora da atenção básica, da atenção primária. Eu vou estar substituindo a Cássia, mas a Cássia permanece com a gente ainda na área técnica, né? E a Maria Cristina vai fazer a apresentação dessa proposta, que é um inquérito de saúde, de sintomas gripais, né? De síndrome gripal, na verdade. E aí depois a gente vai abrir para tirar as dúvidas, mas já esclarecer que a gente vai estar mandando alguma coisa por um manual de orientação técnica para vocês em breve, para a orientação do passo a passo de como se dará esse inquérito. Não sei se a Cris já está pronta para a apresentação. Pode falar, Cris. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Maria Cristina Willemann, sou consultora epidemiologista aqui do Centro de Operações de Emergências em Saúde relacionadas à Covid. E que prazer revê-los. Alguns já vi várias vezes durante o coronavírus, outros em outros carnavais. Estou vendo a Rosilene. Tudo bem. Vou rapidamente fazer a apresentação dessa proposta. Trata-se de um inquérito rápido de síndrome gripal na comunidade, baseado em métodos já conhecidos pela atenção básica de outros momentos, mas tem uma justificativa bem importante nesse momento. Eu vou fazer uma apresentação e eu acho que fica mais fácil de todo mundo seguir o pensamento. Eu vou mudar para o meu computador, não vou sumir. Me libera aqui. Liberado. Agora tu pode falar. Eu estou sem vídeo. Olá, vocês estão vendo minha apresentação? Sim. Bom, gente, rapidamente, qual é a justificativa desse encontro e da necessidade deste inquérito inicialmente? Em primeiro lugar, qualquer agravo é o que a gente tem de mais adequado para monitoramento e vigilância, inclusive no caso da COVID, que é uma síndrome respiratória aguda grave, aquele evento com mais importância. A gente entende que o monitoramento da síndrome gripal é um passo anterior ao monitoramento da síndrome respiratória aguda grave, que é aquele evento que faz pressão nos sistemas de saúde, principalmente em nível secundário e terciário. A gente tem um problema que nós monitoramos a pandemia no nosso estado, e não é só no nosso estado, no mundo todo é assim, mas o monitoramento da pandemia, ele... Tá assim. O som melhorou agora? Melhorou? Vocês estão me ouvindo? Alguém me dá um joinha aí que está me ouvindo. Voltou o som? Sem som ainda? É. Me ouvindo? Deu. É porque eu estou sozinha numa sala gigante, não dá nem para, não sei nem gerenciar duas telas e dois monitores. Bom, eu não sei se deu para ouvir todo o processo de justificativa, mas vou rapidamente repetir. Bom, a justificativa desse projeto, dessa implementação da síndrome gripal, do inquérito de síndrome gripal nesse momento, tem a ver com a necessidade de fazer monitoramento de agravos com vigilância sindrômica no estado e no mundo todo, nós fazemos monitoramento da pandemia baseado em casos confirmados de Covid. Alô, oi. Tem que ter o microfone ligado aí e não estamos conseguindo ouvir desse lado. Isso. Maria Cristina, vamos só... Ela responde, entendeu?
Maria Cristina, vamos pedir para poder desligar os microfones, por favor. Coisa daqui da regional. O Nunes. Dos kits que nós compramos, às vezes eles não são tão bons e não conseguem pegar exames, eles são bastante caros. Aqueles que não são baseados em RT-PCR, eles são bastante atrasados, então qualquer falta de material, qualquer dificuldade relacionada à testagem, mesmo que seja pontual, mesmo que nós tenhamos falhas de uma semana ou de um lote, podem dar a falsa impressão de que está havendo uma queda no número de casos de Covid, porque nós temos dificuldade com a testagem. Nós estamos nesse momento em concomitância da circulação da Covid no estado, que coincide com o período sazonal da gripe, e nós ainda não sabemos como é que isso vai acontecer. Temos um vislumbre do futuro já nesse momento, com UTIs bastante cheias, com uma grande quantidade de gente doente. No entanto, nós não sabemos exatamente como é que isso vai se dar ao longo do tempo. Nós aqui no estado, nós temos um atraso de informação relacionado à informação no estado de aos municípios. Esse atraso é natural, é um atraso que nós já estamos acostumados em vigilância epidemiológica. Então, normalmente, quando nós olhamos com dados estaduais, nós temos uma visão da tendência, mas nós temos a realidade ela é mais certa no município, o município tem informação mais real, e acaba que muito da gestão da pandemia vem com dados estaduais, então isso também é algo que precisa ser qualificado. Nós temos aqui no estado de Santa Catarina também uma avaliação de risco potencial regional semanal, que considera uma série de indicadores de monitoramento da pandemia, e muitos deles baseados em caso confirmado, o que faz com que qualquer uma dessas falhas impacte também na avaliação de risco regional. Então, a ideia deste inquérito de síndrome gripal é também incorporá-lo na avaliação de risco, para minimizar a dependência da confirmação de casos em qualquer nível de gestão da pandemia. E também é uma grande oportunidade de aproximar a atenção básica da vigilância das síndromes gripais e no monitoramento do agravo no seu território, que é aquilo que é a principal missão da atenção básica. Diante de todas essas justificativas, nós sugerimos um inquérito que tem o objetivo de calcular a incidência de síndrome gripal semanalmente nas regiões ou nos municípios do estado de Santa Catarina. Como é que se dá esse inquérito? A proposta metodológica, ela é baseada em inquéritos que já existem, em políticas que já são existentes. Quem trabalha há mais tempo na vigilância epidemiológica, em especial na imunização, sabe que de vez em quando nós temos alguns inquéritos rápidos de cobertura vacinal, e a ideia é verificar nestes inquéritos se o registro da cobertura vacinal ele é real, porque frequentemente nós temos altas coberturas vacinais com registros de agravos que deveriam não ser registradas. Então, os inquéritos eles confirmam se aquela cobertura calculada ela está próxima da realidade, e ela se dá de uma forma uma intimidade bastante grande com a atenção básica. Então, quem faz esses inquéritos normalmente é a atenção básica, e esse inquérito tem um objetivo muito específico, muito claro, muito cirúrgico e rápido. Então, a pessoa vai lá, pergunta, está vacinado? Olha a carteirinha, está vacinado? Sim. Não está vacinado? Não está. Então, tem um objetivo muito rápido. Então, é baseada nesse processo de trabalho desenvolvido para os inquéritos rápidos de cobertura vacinais, e baseado também numa forma de amostragem, que é conhecida de amostragem 30x7, que é uma amostragem que ela é bastante conhecida no mundo, e ela é muito usada em especial nos países e locais onde não há base populacional, tal como nós temos o IBGE, e tal como nós temos a divisão populacional das áreas de atenção básica, por exemplo. Nós sabemos qual é a população que está sob a responsabilidade sanitária de uma unidade básica de saúde, e essa não é a realidade de todo mundo. Então, quando não se conhece qual é a população,
esse tipo de inquérito, essa amostragem de 30 por 7, ela é bastante utilizada. Como é que ela funciona, essa amostragem 30 por 7? Ela consiste em dividir um território, e em território entendo que pode ser um município, pode ser um bairro, pode ser uma região, pode ser um estado, né? Ele dividir o território em 30 clusters, em 30 subdivisões, em 30 conglomerados, e entrevistar em cada um desses 30 conglomerados 7 pessoas. Então, para identificar qual é o objeto de análise para este evento, para essa amostragem. Então, essa amostragem de 30 por 7, ela foi utilizada e incorporada, adotando também alguma história dos inquéritos rápidos de cobertura vacinal, para desenhar esse inquérito de síndrome gripal. Então, como é que funcionaria essa proposta metodológica? Toda semana, um agente comunitário de saúde, que é responsável por um cluster, vamos entender que ele é responsável por um cluster, ele entrevistará 7 pessoas aleatórias e diferentes dentro da sua microárea de abrangência, perguntando se esta pessoa teve ou tem sintomas gripais e qual é a sua idade. São só essas perguntas. Não tem outras perguntas, se tomou vacina, se não tomou, enfim, são perguntas bastante simples. Essa informação, essa agente comunitária informa essa informação de uma forma bem rápida, bem simples, num link que é suportado por qualquer tipo de celular e enviada principalmente pelo WhatsApp, que é um aplicativo que todo mundo tem acesso. Então, toda semana, os comunitários perguntam para 7 pessoas diferentes dentro da sua microárea e informam e enviam essa informação para o nível central aqui dentro do COIS. O COIS, ele vai, por essa informação, estimar a incidência de síndrome gripal nos territórios a partir desta informação coletada. Essa incidência estimada, ela é válida para o estado, para a região e para qualquer nível que consiga atingir a coleta de pelo menos 30 clusters. Ou seja, cada microárea será um cluster e a cada 30 microáreas nós conseguimos estimar a incidência de síndrome gripal naquela semana. Esses 30 em alguns municípios vai ser muito fácil de calcular e de conseguir, em outros a gente vai ter que juntar alguns outros municípios, mas essa possibilidade nos dá bastante flexibilidade no cálculo dessa incidência. Então, serão incluídas as pessoas que residam em uma área coberta por atenção básica, que tenham mais de 18 anos, e serão excluídas aquelas que estiverem, porventura, na casa, visitando, que não sejam residentes nas áreas de abrangência. A ideia essa análise é uma amostra complexa, e a análise é uma análise que não é simplesmente numerador dividido pelo numerador vezes um coeficiente, ela tem um efeito de desenho a ser computado, mas também não é nada impossível de ser calculado. Esse cálculo é muito fácil, a ideia é que os municípios que queiram e consigam fazer a coleta de pelo menos 30 clusters em seus municípios também estimem para eles. Então, nós vamos ver se conseguimos fazer uma forma de analisar para todos os municípios aqui pelo estado, mas isso vai ser disponível para todo mundo, para todos terem a ideia também de como é que está a síndrome gripal no seu território. O formulário, então, ele é bastante simples. Qual é seu município, qual é a área e microárea, a idade do entrevistado e os sintomas. Acho interessante que nós também perguntemos se a pessoa está confirmada com o COVID naquele momento, né? Se não ficou aqui, mas acho que é importante nós incluirmos. Vou encerrar a apresentação e já vou abrir para debate, para todo mundo poder pedir, falar, para esclarecer as dúvidas que possam, porventura, surgir. A ideia é que nós façamos esse link o mais breve possível e que essa informação desse processo de trabalho, que esse projeto, não exatamente um projeto, mas essa coleta de informação, ela chegue o mais rápido possível a ser executada, dado que nós estamos num momento provavelmente mais crítico relacionado à pandemia.
Então, na verdade, ele vai nos dar segurança de circulação na comunidade, no que diz respeito a minimizar a ocorrência de Covid nos territórios, já que nós já estamos no auge, né? Provavelmente já estamos no maior nível. Eu recebi uma pergunta aqui, Bom Jardim da Serra. Nós podemos fazer com 12 clusters? Para calcular a incidência, nós precisamos de 30. Então, por exemplo, eu não sei se Bom Jardim da Serra tem 12 microáreas, se essa é a pergunta motivada por essa razão, mas nós poderíamos juntar Bom Jardim da Serra com Urupema, por exemplo, para dar os 30. E daí nós teríamos uma incidência estimada de síndrome gripal para Bom Jardim e Urupema. Se Bom Jardim quiser calcular sua incidência de síndrome gripal só para Bom Jardim, esses 12 clusters eles podem ser redivididos em 30. Então são 12 microáreas. Em cada microárea nós coletamos 2 combos de 7 amostras, por exemplo. Aí já vai dar 24 e coleta mais nos maiores divide em 3 para dar 30. E aí vai ser possível estimar a incidência de síndrome gripal para Bom Jardim da Serra. Então é preciso pelo menos dividir em 30 clusters o território para que seja possível calcular, baseado nessa metodologia, que é uma metodologia que é bastante conhecida e bastante válida, né? É possível coletar de outras formas? É possível, sim. Mas essas amostras que são aleatórias, por exemplo, normalmente elas são bastante complexas. Nós temos pouquíssimas acontecendo no Brasil. Nós temos uma do Ibope, uma de Pelotas, mas quando nós fazemos um sorteio, quando nós fazemos uma amostra aleatória simples, é preciso sortear o CPF de uma pessoa e essa pessoa ser entrevistada. E essa amostra de 30 por 7, ela minimiza essa dificuldade. Então, nós não precisamos saber quem são as pessoas que residem lá para poder entrevistá-las. Posso ir lendo? O que vocês acham de eu ir lendo as perguntas aqui, respondendo e... Só fica aqui, ó, o pessoal te ver aqui. Tá. Ô, Jane, quer encerrar? Quer falar alguma coisa? Jane, Cássia, e a gente responde depois? Acho que é melhor, porque eu vou ter que mudar de computador para ler as perguntas. Vou passar a palavra para a Jane, então, para ela encerrar e falar um pouquinho sobre o processo de trabalho da atenção básica. Então, a ideia é que a gente ouça as dúvidas e que mande uma orientação técnica detalhada para vocês, né? Caso haja essa adesão dos municípios e essa conformação dos clusters. Mas eu acho que a gente pode sim, aproveitando o espaço para ir tirando algumas dúvidas que eu acho que também clareia mais para a gente o processo de trabalho mesmo. Cássia, quer falar alguma coisa? Eu acho que o momento é para tirar. Cris, eu acho que tu pode ir respondendo aí, né? Daí depois a gente vai fazendo as intervenções responder, necessárias. então. Você consegue passar bem no início do chat para mim? Eu já li uma pergunta e já vou começar a falar. Qual que é a previsão de início? Na verdade, quanto antes nós começarmos, melhor. E o quanto antes... Se eu for responder isso no meu coração, eu diria amanhã, mas... Sei que não é possível. Mas é que nós estamos no momento mais crítico de avaliação da pandemia. Nós precisamos pelo menos uma semana de ajuste do processo de trabalho. Então, o ideal mesmo é que nós começássemos essa semana com um piloto, para que semana que vem já fosse valendo, né? Já fosse válida essa informação. Esse seria o ideal, mas, no entanto, isso é o que eu estou dizendo de sugestão. A Jane e a Cássia, lá da Atenção Básica, vão dar as orientações do que diz respeito ao início desse processo, no processo de trabalho da Atenção Básica, mas eu creio que essa semana já seja, se a gente não começar essa semana, pelo menos que nós já estejamos nos organizando essa semana.
Vou passar para outra pergunta. No nosso município tem 4.700 habitantes dividido em 12 microáreas. É preciso fazer a divisão em 30 ou fazer em 12? A orientação do processo de trabalho vai ser para fazerem nas microáreas já delimitadas. Então, nós, do ponto de vista do Estado, vamos pedir que vocês façam nas 12 microáreas já delimitadas. No entanto, não será possível calcular a incidência estimada para o seu município, para o município, porque só tem 12 lá no seu município. Então, se for necessário, se vocês quiserem, dá para juntar os municípios vizinhos para formar 30 clusters ou redividir os 12 em 30 para que a amostra seja válida para o seu território. No ponto de vista do Estado, as 12 microáreas vão compor a região e teremos os 30 clusters na região e para nós a amostra vai ser válida. Mas para ser válida nos territórios menores é preciso que sejam pelo menos 30. Painel tem 6 microáreas. Painel é pertinho, já dá para juntar 12 de Bom Jardim com 6 de Painel, já dá 18. Acha mais um município que dá 30. Então, vocês vão ter informação da estimativa de síndrome gripal no seu território, que inclui esses 3 municípios, certo? Na região do Médio Vale, estamos buscando pela produção das unidades de saúde dos prontuários eletrônicos. Sim, Márcia, obrigada por apontar isso. A ideia é que o agente comunitário de saúde faça a entrevista, que pode ser de forma presencial, mas nós preferimos que seja de forma remota, dado que o agente comunitário de saúde, ele também é um potencial transmissor de Covid e de outros agravos respiratórios. Então, é um momento que vai colocar o agente comunitário de saúde de novo em contato com a sociedade, com a sua área. No entanto, que esse contato, tal como todos os contatos sociais que nós estamos tendo nesse momento de pandemia, sejam remotos. Então, sortear, por exemplo, as 7 pessoas que irão participar do inquérito nesta semana, a partir dos prontuários da unidade de saúde, perfeito. O que a gente comunitário de saúde vai ter que fazer? Entrar em contato com as pessoas por meio do WhatsApp, por meio do telefone, por meio de visita domiciliar, melhor que seja menos, que isso ocorra em menor quantidade, mas que seja remota essa entrevista, que seja baseada em informação remota. No entanto, é importante que ela seja coletada semanalmente e que seja aleatório. Por que não pode ser as pessoas que chegam na unidade de saúde, por exemplo? A pessoa que chega na unidade de saúde, ela já tem algum sintoma, ela chegou na unidade de saúde por algum motivo. Então, nós estaremos coletando informações de pessoas que já estão positivas. A ideia é que nós de toda aquela comunidade, nós consigamos identificar pessoas com síndrome gripal. Então, não pode ser a pessoa que veio na unidade, porque a pessoa que veio na unidade provavelmente está doente. Então, nós teremos 100% dos 7, ou que seja 90% daqueles 7, provavelmente positivo. Nós temos que pegar as pessoas que estão na sua vida normal, que não estão procurando a unidade de saúde. E não podemos coletar essa informação no prontuário, porque no prontuário já tem um registro de algum sintoma que já vai nos direcionar a ser uma pessoa positiva para o nosso inquérito, que seria uma pessoa com síndrome gripal. Então, ela tem que ser sorteada, tem que ser escolhida dentro da sua microárea de forma aleatória e que não seja direcionada por sintomas ou por ter buscado a unidade de saúde. Essa é a lógica que deve ser implementada, certo? Joinville, por exemplo, disse ali que tem 500 microáreas. Podemos ir fazendo rodízio semanal? Pode-se fazer um rodízio semanal. Você escolhe 30 microáreas dessas 500 e semanalmente entrevista 7 pessoas em cada uma dessas 30 microáreas escolhidas semanalmente. Você pode coletar das 500 também? Também pode. Você vai ter uma amostra com melhor qualidade e uma estimativa mais fidedigna para o seu município. Do ponto de vista da região e do estado, esse efeito de desenho, esse efeito que esse tipo de amostragem tem, ele é minimizado porque o valor, a amostragem, o N é muito grande.
quanto menor o território, mais difícil, maior o efeito de desenho. Então, se Joinville quiser escolher 30 microáreas semanalmente e fazer essa análise, ótimo. Se ela quiser coletar nas 500 microáreas semanalmente também é uma boa, vai ter melhor qualidade essa estimativa de síndrome gripal que ela vai ter, certo? O link para postar essas informações nós não produzimos ainda, nós vamos produzir, nós temos um documento, um projeto que vai ser enviado para todos vocês e nós vamos informar este link. Então, semanalmente, esse link vai alimentar um banco de dados e este banco de dados nós vamos analisar para ter a estimativa de síndrome gripal. Zerou essa semana, limpa esse banco de dados, semana que vem começa tudo de novo. Então, as agentes comunitárias de saúde vão ter a semana, de segunda a sexta-feira, durante a semana, para coletar a informação de síndrome gripal da sua região. Então, é uma semana, são 7 só, não é uma grande quantidade de gente, então não é um processo de trabalho que demanda uma modificação muito grande ou uma grande inclusão de trabalho lá. Não vai ter um grande incremento de trabalho e vai ser diluído durante toda a semana. Por isso, nós achamos que ela é bastante conveniente e possível de ser realizada. Nenhum estado do país conseguiu fazer isso de forma tão ampla, de forma estadual. Nós temos o privilégio de ser um estado pequeno, que tem uma alta cobertura de atenção básica, tem uma organização do sistema no que diz respeito a este nível de atenção bastante boa. Todos os municípios do estado têm uma organização, têm uma coordenação de atenção básica. Então, nós temos a possibilidade de fazer algo bastante inovador e, nesse momento, ele não nos dará o perfil de evolução da pandemia, mas ele nos dará a segurança de involução. Então, quando podemos abrir, podemos fechar, esse inquérito de síndrome gripal, ele vai nos dar segurança ao longo do tempo de redução da síndrome gripal na comunidade, e isso é um reflexo da redução de síndrome respiratória aguda grave também nos hospitais. Certo? Deixa eu continuar aqui as perguntas do chat. As entrevistas devem ser durante a visita domiciliar ou contato por meio telefônico, preferivelmente por contato telefônico, para evitar que essa agente comunitária seja um potencial transmissor. Jaguaruna tem 48 microáreas, teremos que redividir em 30? Jaguaruna pode fazer ou nas 48 microáreas e vai ter uma amostra melhor, ou sortear 30 dessas 48 e coletar em 30, mas não precisa redividir o espaço, não precisa somar tudo e dividir por 30, não. A divisão já está dada, você vai ter que escolher 30 dessas que já estão lá, né? Ou 30 que vão ser sempre as mesmas, ou 30 aleatórias, ou fazer nas 48 e ter uma amostra melhor. Então, essa é a possibilidade que Jaguaruna tem e isso se repete para todos os municípios. A diferença principal é aqueles municípios que têm 30 ou mais microáreas, eles vão fazer nas 30 ou em todas, ou escolher 30. Nos municípios que não têm 30 microáreas, que eles vão ter que ou se redividir em 30 ou se juntar com municípios vizinhos para formar os 30. Então, eles podem conversar entre si e formar os 30 entre eles. Eles não precisam fazer isso de forma formal, nós podemos analisar a partir daqui, nós só precisamos saber, olha, Painel, Bom Jardim e Urupema vão se juntar e esses três municípios vão formar um conglomerado, esses 3 municípios vão formar os 30 clusters e daí nós analisaremos a síndrome gripal para esse conglomerado. Então, é só uma decisão que precisa ser tomada para nós sabermos como nós vamos informar para vocês o dado calculado, certo? Dado que nós vamos receber o dado bruto e vamos calcular a estimativa da síndrome gripal para retroalimentar vocês. É obrigatório, neste momento, realizar esse monitoramento? Essa pergunta eu vou deixar para a Jane responder, tá, Jane? Bom, não sei se ficou claro ali para a Otília, independente do tamanho do município, precisamos dividir em 30? Não é obrigatório, independe do tamanho, não. Acabei de falar e vou repetir. 30 é um número mágico, é um número
que nós estamos perseguindo. Se o município tem mais de 30, ótimo, ele pode escolher só 30 ou pode fazer em todos. Se tem menos de 30, que ele tem que escolher se vai redividir em 30 ou se vai se juntar aos municípios vizinhos para formar os 30. Então, essa é a forma de encarar cada um dos municípios. Nós, aqui no estado, vamos analisar por região. Então, é muito difícil uma região não chegar a 30. Nós vamos conseguir analisar essa informação no objetivo que nós temos, que é incluir, por exemplo, na matriz de risco. Mas os municípios também precisam dessa informação, devem aproveitar essa informação para fazer a sua gestão da pandemia localmente. Então, o que precisa ter claro é só como é que vai recortar esses 30 para o seu município, certo? O Estado possui divisão quando é feito o monitoramento rápido de cobertura vacinal. Poderíamos estar usando essa divisão que já está pronta? George, essa divisão do monitoramento rápido, ela é baseada em área de atenção básica, certo? Então, lá no Ministério da Saúde, o entendimento é que a maioria dos municípios consiga ter 30 áreas de atenção básica. Nós sabemos que o nosso estado tem um perfil de menores municípios, então por isso nós utilizamos um cluster igual a uma microárea, como a Cássia bem colocou ali no chat. O monitoramento rápido de cobertura vacinal, ele já utiliza essas informações e quando não há cobertura de atenção básica suficiente, eles utilizam também setor censitário. Mas aí nós teríamos que ter um responsável, não na atenção básica, mas alguém em outro nível que nós achamos que vai dificultar o processo, a inclusão deste inquérito no processo de trabalho. Então, nós adotamos a microárea como sendo uma microárea, um cluster. O site vai ser disponibilizado o quanto antes. Penso que até amanhã nós já temos esse link para enviar para vocês, junto com o projeto que explica tudo isso que nós conversamos hoje. Inclusive, nós vamos aprimorar com todas as dúvidas, isso dos municípios maiores e menores, vamos deixar mais claro lá. E esse projeto vocês vão receber para poder discutir com o seu município, com a Secretaria de Saúde do seu município, já com o link, e transmitir isso para as unidades de saúde e agentes comunitários. Quer passar um pouquinho? Nos clusters redivididos, coletas de informação podem ser feitas pela mesma pessoa? Balneário Arroio do Silva perguntou. Sim, a mesma pessoa pode fazer a entrevista em todos os clusters, não tem problema nenhum. Nós estamos dividindo para agente comunitário de saúde para pesar menos, né? É uma coisa, 30 vezes 7 são 210, é bastante, né? Então, é diferente uma pessoa lá na Secretaria Municipal de Saúde entrevistar 210 pessoas, isso é uma carga de trabalho bastante importante. No entanto, se você dividir para as agentes comunitárias, isso é 7 para cada uma delas e isso minimiza a carga de trabalho. Precisa ser agente comunitário de saúde? Não. Pode ser a enfermeira da unidade, pode ser o técnico de enfermagem, pode ser o médico, pode ser qualquer pessoa na unidade de saúde, desde que tenha uma pessoa responsável por coletar informação naquela microárea. E eu quero lembrar mais uma vez que não são as pessoas que frequentam a unidade, são pessoas da comunidade. Não são as pessoas que chegaram lá com alguns sintomas, são pessoas aleatórias, sorteadas de preferência na comunidade. O Arroio do Silva também perguntou isso. São 7 pessoas por semana de forma aleatória? Sim, são 7 pessoas sorteadas dentro da comunidade. Então, lá na agente comunitária de saúde tem 350 famílias listadas lá na sua que ela acompanha. Ela vai sortear daquelas 357 e vai ligar para 7 pessoas. Oi, você tem sintoma ABC? Aí vai anotar ali e vai mandar o link para a gente, vai mandar a resposta para a gente. É rapidinho que ela vai fazer. E caiu a mesma pessoa no sorteio da semana que vem? Não tem problema. É um sorteio com reposição. Então, são 350, ela sorteia 7, semana que vem sorteia mais 7. Caiu a Maria Cristina da casa A. Não tem problema, vai entrevistar a Maria Cristina de novo, porque ela não estava com síndrome gripal na semana passada, mas ela pode estar nessa semana. Então, não tem problema entrevistar novamente a mesma pessoa,
certo? Por quantas semanas isso será realizado? Franciele, eu queria ter um valor mágico, tal como esse 30 a ideia é que nós façamos isso até setembro, pelo menos. No entanto, se a gente tiver com grande importância, se nós tivermos a pandemia seguindo com grande importância no que diz respeito a encher os serviços de saúde, pode ser que nós estendamos esse monitoramento por mais tempo. Mas a ideia é que até setembro a gente permaneça fazendo pelo menos 8 semanas contínuas de monitoramento. Se em 8 semanas nós não conseguirmos identificar ainda o arrefecimento, a minimização da importância da síndrome gripal no adoecimento da comunidade, provavelmente nós estenderemos por mais 4. E assim nós vamos até que essa informação de síndrome gripal ela seja suficiente para nos dar subsídios, ela seja concomitante a esvaziamento dos hospitais, seja concomitante à minimização da confirmação, e aí nós temos segurança de que naquela comunidade nós temos nas comunidades nós temos menor ocorrência de síndrome gripal. O formulário será online e deve ser respondido no momento da entrevista ou anotado no papelzinho. Não tem internet naquele momento, anota no papelzinho e manda a informação depois. A informação é muito simples, é a área, microárea, idade e sintomas. Não é muita informação, pode muito bem anotar e mandar no Wi-Fi, por exemplo. Não está no Wi-Fi, anota tudo e depois quando chegar no Wi-Fi manda. Algumas coisas também gostaria... eu vou passar a palavra então para a Jane, que as perguntas que sobraram, Jane, são relacionadas à obrigatoriedade da participação e a inclusão, como é que se dará a inclusão deste inquérito no processo de trabalho já estabelecido da atenção básica. Bem, em relação à obrigatoriedade, estava até discutindo aqui no WhatsApp com a Carmen, na superintendente, a gente entende que como é uma parceria com os municípios e dada a importância da situação epidemiológica que a gente está agora, chegando aí ao pico, que ela seja de adesão obrigatória, né? Porque será muito importante para o nosso diagnóstico epidemiológico. Então, assim, a gente está procurando vocês todos como parceiros, né? Mas que a gente teria que acordar nesse momento para a qualidade do nosso diagnóstico que seja obrigatório, senão a gente vai ficar com recortes de áreas que serão importantes para aqueles que aderirem, mas que a gente não vai ter o todo do estado, né? Correto? E qual era a outra questão do processo via atenção primária? Então, a gente vai detalhar mais isso, além do projeto com vocês, né? A ideia é que seja lá o aplicativo de celular, mesmo que você coleta o dado e já envia, né? E aí uma outra coisa importante é que seja via celular, né, Cássia, Maria Cristina? Que é o mais fácil, né? Tá? Agora, se for uma linha telefônica fixa, a pessoa vai ter que anotar e enviar por celular também, né? Nada impede que seja feito, né? Exato. Qual era a outra questão? Tem uma pergunta sobre o termo de consentimento livre esclarecido. Então, isso é importante, né? Mas a gente a ideia é que ele seja acrescido ali nas perguntas e antes da pessoa começar a responder, ela já diz sim ou não, se concorda, e aí acho que tem várias pesquisas sendo realizadas assim, é bem simples. Mas vai ter... Só gostaria de adicionar, Jane, como nós temos um número fixo de amostra, que é 30 pessoas por cluster, então aquela pessoa que não aceitar participar, ela não conta pra gente. Nós vamos ter que sortear outra até que faça 7. Esse número mágico, 30 por 7, ele é aquele número que nós vamos perseguir. Então... é preciso ter 7. Se você ligar para 5, para 7, 3 recusarem, você vai ter que ligar para... o agente comunitário vai ter que ligar para mais 3. A gente referencia o agente comunitário como sendo a pessoa a realizar esse trabalho, no entanto, não é obrigatório que seja o agente comunitário.
A gente sabe que existe uma enorme defasagem de agente comunitário de saúde. Não é obrigatório que seja ele. Não é obrigatório que se contrate agentes comunitários para fazer isso, se bem que cá entre nós seria uma ótima oportunidade de contratar agente comunitário de saúde, mas é importante que a unidade de saúde colete essa informação nas microáreas, na área delimitada de microárea, e não necessariamente o agente comunitário. Esse trabalho nós chamaremos de entrevistador ou agente comunitário, mas ele pode ser realizado por outras pessoas. Eu recebi uma pergunta ali também do Extremo Oeste, dizendo que lá são 30 municípios e se houver a coleta de uma microárea em cada um dos municípios, isso seria suficiente para a amostra da região? Sim, seria. Para nós, do ponto de vista do Estado, nós teremos a estimativa de síndrome gripal na região do Extremo Oeste. Então, para nós, isso resolveria. No entanto, não haveria estimativa para os municípios. Nós não saberíamos qual é o município que tem maior incidência de síndrome gripal e qual é aquele que é mais importante no seu território. Então, dá para fazer dessa forma, uma microárea por município? Dá. Atende a amostra? Atende, mas ela perde bastante qualidade. Então, o adequado, o melhor seria que se entrevistassem mais microáreas em cada município para que nós tenhamos uma melhor amostragem. Mas se a região decidir por isso, para nós, aqui no estado, atende, apesar de ser com menor qualidade. A Claudete do Rio Fortuna falou que não precisa ser os agentes, porém vou dividir as 12 por 30 e uma pessoa só pode fazer isso, né? Pode, mas essa pessoa que vai fazer isso vai entrevistar 210 pessoas. Então, pense que para essa pessoa é bastante o trabalho. Entrevistar 210 pessoas é muita gente. Entrevistar 7 menos. Então, é possível fazer isso, Claudete? Sim, mas pense o quanto isso vai incrementar de trabalho para o indivíduo que vai estar levando essa missão para frente. Vai ser difícil neste momento, a maioria estão em isolamento ou sendo monitoradas por sintomas gripais. Você diz isso, Mada, as agentes comunitárias estão isoladas e com síndromes gripais? Depois você me diz um pouco mais. Lá de Meleiro, elas perguntaram, vai ser feito sorteio por aplicativo? Existe um monte de sorteador online, pode ser papelzinho, pode ser qualquer forma de sorteio é válida. Nós vamos indicar uma forma de sorteio online que pode ser realizado, mas qualquer uma é válida. É um sorteio de 7 pessoas daquela microárea, e pode ser qualquer tipo. Queria só atentar que realmente tem que ser sorteado, porque senão a gente perde, não pode ser escolhida as pessoas, né? Tem que ser aleatório mesmo, né? Exatamente. É um sorteio, é para ver quem tem sorte. A ideia, a Fabi Voz disse que a ideia do inquérito é calcular a incidência de síndrome gripal, então tem começo, meio e fim. Ou seja, não será sem previsão de término. O término é em 8 semanas do início do estudo. É interessante, a gente está estimando 8 semanas, mas é um inquérito semanal. Então, na verdade, o nosso inquérito começa e termina toda semana, né? Toda semana é um novo inquérito. Nós vamos coletar a informação dessa semana, vamos juntar no banco de dados, analisar e zerar. Semana que vem começa tudo de novo. Então, nós estimamos que faremos isso por 8 semanas. Mas se daqui 8 semanas nós acharmos que identificarmos, nós todos, numa reunião tal como essa, identificarmos que a gente ainda precisa saber como é que é possível, como é que se comporta as doenças respiratórias, as síndromes gripais na comunidade, nós estenderemos por mais 1, por mais 2 semanas, porque nossa ideia é semanalmente recomeçar o inquérito. Defasagem de ACS, os demais servidores também... Indaial está dizendo que tem uma defasagem de ACS e outros servidores acometidos pela Covid. Realmente, isso é o primeiro impacto de uma pandemia, o profissional de saúde ser afastado. Nós temos uma notificação de profissional de saúde afastado
por Covid ou por síndrome respiratória aguda grave, e nós pedimos que os municípios notifiquem qual é o contingente de profissional afastado. Isso também nos dá noção de como é que está caminhando a pandemia no seu local. Normalmente, a primeira onda de transmissão de doenças, ela se dá pelo profissional de saúde, então esse profissional é um profissional de importante monitoramento. Então, entendemos que se existe esse problema de contingente no seu município, você está enfrentando a primeira etapa da pandemia, que é o profissional de saúde afastado e ele sendo potencial transmissor para a comunidade. Então, notifiquem para nós termos ideia de como é que está esse contingente, inclusive para poder apoiar os municípios no que diz respeito à reorganização dos seus trabalhos, mas a gente sabe, isso que você está levantando lá de DAEAL é evidente. Pode ser que não consigamos coletar essa amostra de 7 em muitas microáreas por falta de contingente, está tudo bem. A gente vai perseguir o 30 por adequação da amostra. O mais adequado é que pelo menos haja coleta em 30 microáreas, mas se não for possível, também tudo bem. Nós vamos fazer o melhor possível com o que nós podemos nesse momento. Existem outras formas de fazer? Existem outras, mas que teriam melhores amostras, que teriam melhor qualidade, aplicando teste, enfim, teria outra forma de fazer? Teria. Nós estamos fazendo essa, que é uma que incrementa trabalho, menor carga de trabalhos para os profissionais e tem um menor custo. Por isso, essa estratégia foi escolhida nesse momento, certo? A Tele Bom Jardim da Serra colocou no chat um site de sorteio, que é tão bom quanto todos são igual, então podem usar o que bem quiserem. Enfim, mais alguma? Eu não sei se eu estou conseguindo acompanhar, o meu auxiliar aqui saiu, eu não consigo mais acompanhar as mensagens, só um pouquinho. Campo Belo do Sul, o município terá acesso aos seus dados? Sim, a princípio, como se trata, o cálculo não é tão simples, precisa de uma amostragem complexa, que nós dizemos, mas também não é tão complicado. A ideia é que nós calculemos as incidências por município ou por conglomerados de município e informe para vocês qual é o cálculo da incidência. Mas podemos enviar o dado bruto para vocês também. Quais foram as microáreas que coletaram, quantas pessoas foram. Não há nenhum problema em enviar o dado bruto para vocês utilizarem. Jaborá disse: boa tarde, temos 10 microáreas para fechar 210 entrevistas. Pode ser entrevistar 21 pessoas ou não tem que ser às 7? Daiane, tem que ser às 7. Não dá para. Se você entrevistar 21 pessoas em 10 microáreas, a aleatorização não é completa. Esse tipo de aleatorização é em 2 etapas, ou seja, divide o cluster e sorteia 7 lá. Não dá para misturar. Então, são 30 microáreas e 7 pessoas. São 210 no total? Sim, mas não dá para ser 210 em outra divisão. Então, tem que ser respeitado esse 7 pessoas e 30 microáreas. Você pode pegar você tem 10 microáreas. Você pode, em cada uma delas, dividir em 3. Então, entrevistar 7 em cada uma dessa porção de 3. E daí, fazer os 30 clusters com os 7 entrevistados em cada cluster. Mas não dá para entrevistar 21 num cluster, por exemplo, pegar essas 10 e entrevistar 21 de forma aleatória. É diferente, por exemplo, são 350 famílias em cada microárea. Então, você vai pegar e sortear 7 dessas 350. Você não pode sortear 21 dessas 350. Você pode dividir essas 350 em 3 e sortear 7 em cada uma dessas porções. Os primeiros 100, dividir em 100 famílias, 100 famílias e 100 famílias. Sorteia 7, 7, 7. Deu os 21? Deu. Do mesmo jeito que daria 21 se você sorteasse 21 da lista corrida.
mas o 21º ele poderia cair lá na primeira porção, o 20º poderia cair na segunda, e a ideia é que sejam 7 de cada uma das partes. Então, essa é a teoria da amostragem, é adequado que nós sigamos a metodologia o mais próximo do adequado possível. Então, a gente, apesar de o número ser o mesmo, não dá para a gente redividir dessa forma, certo? A Cristina de Painel disse, os municípios que irão se unir para somar as 30, como é que será a informação? Será individual ou centralizado? Individual, do mesmo jeito. Vocês só vão dizer, olha, Painel e Bom Jardim vão se juntar e nós vamos calcular a incidência pelo conglomerado de município, mas cada um vai informar individualmente. Cada pessoa que coleta informa para a gente os dados. Vai ter, Shelley de Santa Rosa de Limas, vai ter um link para o envio e quando a pessoa digitar no link a informação, ela vai nutrir um banco de dados aqui em nível estadual. E daí esses dados é que vão ser analisados. O Fernando de Orleans disse que realizamos 100 testes a cada 15 dias mediante questionário, porém aleatório. Podemos continuar? Podem, acho que é uma boa, assim. Inclusive, essa amostra que vocês fazem em Orleans, ela é muito melhor do que essa 30%, tá? Ela não tem um efeito de desenho, ela tem essa testagem que vocês fazem é muito melhor. Se vocês vão querer juntar as duas coisas, e nessas 7 pessoas aleatórias que vão sortear para o inquérito também testar, também é a escolha de vocês. Nós não estamos fazendo esse processo porque nós não temos teste para fazer esse tipo de inquérito, mas se no município de vocês quiserem pegar esse 30%, que é uma amostragem já sem teste, assim, eu estou acostumada com esse negócio de amostragem, sem teste a cada 15 dias, dá 200 testes mês e tem praticamente 20% de erro amostral. E provavelmente com o 30% o erro amostral é menor. Então, se vocês quiserem aproveitar essa metodologia 30% para aplicar o teste, vocês terão uma amostra com maior validade do que essa que vocês estão fazendo com apenas 10 testes a mais, Orleans. Então, se vocês quiserem bater uma bola, gostaria até de tomar um vinho discutindo isso, que é bem gostoso, mas é uma forma de amostragem. Isso que nós implementamos é uma forma de amostragem. Também está sendo perguntado qual o critério de síndrome gripal escolhido. Então, esse é o maior debate que nós tivemos de qual é a definição de caso escolhida, e é por isso que nós optamos em não adotar uma definição de caso, mas perguntar os sintomas de forma isolada. Perguntar, você tem febre? Você tem tosse? Você tem dor de cabeça? Dor no corpo? Aí a pessoa vai marcando lá aqueles que tem sim. Depois, nós podemos fazer a combinação como nós quisermos, com sintomas respiratórios de febre ou sintomas respiratórios sem febre, por exemplo. Sintomas que não incluam febre, mas incluam perda de paladar, perda de olfato, que é bastante característico de Covid, mas que não necessariamente característico de influenza. Então, quando nós perguntarmos, como nós vamos perguntar isoladamente quais são os sintomas, nós podemos atender essas definições de caso na análise. Então, na coleta, nós vamos coletar separado para poder, na análise, variar como é que vai ser analisada essa síndrome gripal. Nós podemos fazer uma análise por síndrome gripal, podemos fazer uma mais específica, uma estimativa para Covid, enfim, nós podemos brincar com essa informação se nós coletarmos a informação separada. E é assim que nós vamos proceder, então. São João do Itaperiú diz que só tem 9 microáreas e se fizermos somente nessas 9 microáreas vai ser útil para a região? Claro, é essa a ideia mesmo. O que vai acontecer? Vocês não vão conseguir ver a estimativa para São João do Itaperiú, porque vocês só têm 9 microáreas, mas para a região vocês vão contribuir e vão estimar a incidência de síndrome gripal para a região, sim. As entrevistas tem que digitar na sexta? Não, você pode digitar
Angelita perguntou, você pode digitar no dia que fizer. Você tem de segunda a sexta para fazer as entrevistas e informar. Então, você pode ir fazendo, inclusive, na hora. Está ali perguntando no telefone, já está digitando e já envia. Né? Então, esse é o melhor que seja, não acumule trabalho. Né? Então, Val, seria mais efetivo fazer a avaliação da síndrome gripal pela notificação com teste rápido, nós já fazemos. No entanto, quando falta o teste rápido ou o teste rápido tem baixa qualidade, nós perdemos a informação da incidência. Nós não temos segurança dessa informação. Esse trabalho, essa estimativa é algo além para minimizar os erros que nós já temos naquilo que nós já fazemos. Concordo com você que está todo mundo bastante sobrecarregado. E a tendência não é melhorar em pouco tempo, assim, a gente vai ter um trabalho sobrecarregado por um bom tempo ainda. No entanto, este inquérito ele nos dará a segurança de quando a situação estará melhor na nossa comunidade. Porque quando nós vemos na televisão, temos 43 mil casos de Covid. De fato, na comunidade, a gente não sabe como isso está ocorrendo. A gente sabe nos municípios, a gente sabe na comunidade, os municípios sabem qual é o bairro mais acometido, mas a atenção básica, no que diz respeito a acompanhar a qualidade sanitária do seu território, acaba ficando meio sem saber, às vezes até por dificuldade do feedback. Então, é um outro trabalho. Entendo que estão sobrecarregados, a gente pensou nessa forma de fazer essa coleta justamente por ela sobrecarregar o menos possível as pessoas que já estão trabalhando, mas realmente é um trabalho a mais, é um trabalho a mais. Talvez seja até um argumento para melhor organizar o trabalho no seu município, para organizar qual é o papel da atenção básica dentro do todo na vigilância de Covid, enfim. Eu concordo. Redivisão de microáreas, ou juntão com o município. Isso, a Otília está falando. Essas pactuações de redivisão de microárea ou junção com os municípios precisam ser informadas? Sim, seria interessante. Nós vamos fazer, neste mesmo formulário, nós vamos fazer um e-mail que vai ser, o formulário vai ser enviado por um link do Google Drive, né? É um link que alimenta um formulário do Google Drive e ele vai ser um e-mail. Este e-mail, a gente pede para que vocês informem como é que vai ser feito no seu município para nos orientar na análise. E nós também responderemos por este e-mail para vocês, para dar o feedback para vocês de qual é a avaliação, enfim, as coisas relacionadas ao projeto. Aí, Balneário Arroio do Silva, acho que responde isso também. Esse e-mail ficará como ponto focal do projeto para informação, tanto para a informação, o acompanhamento da informação enviada, como para entendermos os detalhes. Tenho 5 microáreas, então tenho que mandar 21 entrevistas. Então, para que juntar com os outros municípios se já temos um objetivo? Santa Rosa tem 5 microáreas. Você vai entrevistar 35 pessoas, 7 em cada uma das suas microáreas. Você vai contribuir com a região com as suas 5 microáreas, ótimo. Só que a informação não vai ser válida para o seu município. Se disser assim, olha, a incidência de síndrome gripal é de 20 por 100 mil habitantes na região sul. Não vale para Santa Rosa, vale para a região sul. Que pode ser que Criciúma tenha 30 por 100 mil habitantes, outro município tenha 60 por 100 mil habitantes, outro tenha 10. Então, a gente vai saber pela região? Vai, mas nós não saberemos por município, só saberemos para aqueles municípios que tiverem pelo menos 30 clusters coletados. Sobre Jane, eu vou pedir para você responder, Campo Belo do Sul, sobre o monitoramento dos pacientes que tiveram algum sintoma. E isso é bem importante, isso de fato vai ser incluído faz parte do processo de trabalho da atenção básica, provavelmente isso já está sendo realizado, né? Mas a gente vai fazer
uma orientação mais direta para quando há um caso que tenha sintomas, como é que faz esse monitoramento. Jane, pode falar. Sim, claro, a gente tem que ter, nós discutimos isso, obviamente, no momento que você tem o diagnóstico da síndrome gripal, você tem que dar a orientação com aqueles sinais de gravidade que a gente já vem trabalhando síndrome gripal, né? Se a pessoa vai ficar sendo monitorada em casa ou se ela precisa ir a um serviço de saúde, isso vai seguir já a orientação que tem. Mas a gente vai tá passando isso com mais detalhes, né? Eu queria só reforçar que a gente entende as dificuldades de pessoal, de pessoas afastadas, mas a gente está vivendo uma situação de epidemia, de pandemia, né? E toda essa metodologia, ela é muito interessante porque com baixo custo, né? E ela nos traz a possibilidade de fazer diagnóstico lá da sua região, do seu município, como do estado todo, e ainda longitudinal, né? Como a Cris falou, cada semana encerra, semana seguinte eu vou estar vendo como isso está, né? Então, assim, nos parece uma estratégia muito interessante, que tem esse rigor metodológico para que a gente possa fazer as inferências em relação a isso, não dá para fugir, né? Fazer outro tipo de arranjo, é importante que se siga, e com baixo custo, é claro que com algum trabalho, mas não um trabalho excessivo, a gente vai conseguir estar fazendo esse monitoramento. Mais perguntas aí, Cris? A Luciana está dizendo que os resultados semanais serão divulgados ou apenas no final. Toda semana nós vamos divulgar, Luciana. Toda semana nós vamos... a ideia é, se a coleta acontece de segunda a sexta, na segunda-feira nós analisamos e informamos. Informamos a todos, assim, vamos ver se nós fazemos um painel, enfim, ainda não temos bem organizado esse processo, mas a ideia é que durante essa semana, enquanto vocês que estão aqui fazem esse processo de conversa com as unidades de saúde, com os trabalhadores da atenção básica, com as coordenações e difundem essa ideia, nós consigamos trabalhar nesse processo de informatização, de como é que vai ser a análise, como é que vem esse dado, como é que a gente vai divulgar. Mas é um dado para acompanhamento de todos. A Eliane falou de novo sobre as estimativas. Então, nós estimaremos a síndrome gripal para cada 30 clusters. Então, só vou repetir para ficar bem claro. Para aqueles municípios que conseguirem coletar pelo amostras 7, sempre esse número de 7, para pelo menos 30 microáreas, eles terão as suas estimativas individuais. Então, o município vai poder estimar para ele mesmo. Para quando o município é menor, que não tem 30 microáreas, existem duas opções. Ou o município se redivide para este projeto, se redivide em 30 espaços, 30 clusters, e coleta 7 amostras em cada uma delas e envia para nós, dá um nome lá, área, projeto, área 1, 2, 3, é a área do projeto, então especificamente para esse projeto. Envia para nós toda a informação por 30 e daí nós poderemos estimar para aquele universo, para aquele município, ou se ele não optar por redividir, manter as suas microáreas tal como estão, e se juntar com o município do lado para completar 30, vocês vão nos informar, vão dizer, olha, painel se juntou com Bom Jardim, então eu vou saber, a gente aqui vai saber que a estimativa vai ser calculada para esses dois municípios juntos, então nós vamos juntar a informação coletada dos dois municípios e vamos dizer, a incidência é de 10 por 100 mil habitantes de Bom Jardim e Painel. Quanto era de Bom Jardim e quanto era de Painel, a gente não vai saber. A gente só vai saber para os dois. Então, para a região, nós saberemos para a região, mas só saberemos individualmente para aqueles que somarem 30 no total. Certo? Mais alguma dúvida? Os apoiadores, o Edson está falando para eu apontar. Melissa, a reunião está sendo gravada e nós enviaremos depois o link, enfim, como é que manda? O link para vocês poderem assistir do município de Lages. E o Edson está nos apontando que existem os apoiadores
Os apoiadores do COSEMS e as regionais, a ideia é que eles consigam entender o projeto, o quanto ele se insere no processo de trabalho e o quanto ele é específico. Então, ele tem um quesito de aproveitar a microárea, aproveitar o agente comunitário de saúde que é responsável pelaquela microárea para operacionalizar o projeto. No entanto, ele tem essa especificidade que precisa de 30 clusters, 7 amostras em cada cluster, para que ele seja concluído. Então, as regionais e os apoiadores, a intenção é que eles entendam qual é essa divisão de qual é o processo de trabalho já estabelecido e o que significa esse projeto, para poder tirar dúvida dos municípios, do serviço de atenção básica na execução desse projeto. Então, nós chamamos de projeto justamente para que fique bem claro que existe uma metodologia específica para isso e ele está sendo incluído no processo de trabalho no intuito de minimizar custo, minimizar trabalho e atingir o objetivo de entender como é que está ocorrendo a síndrome gripal no seu ambiente, no seu município. Certo? Oi, Cris. Oi, Edson, pode falar, fica à vontade. Sim, pode ficar. Falar. Só para contribuir com a discussão, eu gostaria primeiro de levantar duas questões aqui que foram postas, né? E a primeira delas é quando foi questionado, na verdade não é só duas, são três, já lembrei de outra aqui, mas quando foi questionado se é obrigatório, né, a participação, e que a Jane respondeu que trata-se de uma parceria. Quando você busca parceiros em quem você acredita, né? A gente não procura parceiros que não acreditam no nosso projeto. Essa é uma questão. Estou falando como se a gente estivesse pensando aqui individualizado. Então, nós estamos procurando os municípios como parceiros para que todos desenvolvam essa ação, desenvolvam esse projeto, colham essas informações que vão se transformar em resultados e uma melhor orientação para vocês. O que nós estamos buscando é justamente isso, tá? Não precisamos do sentido obrigatório para que a coisa aconteça. Nós estamos o tempo todo com uma série de coisas, estamos falando de epidemia, estamos falando de pandemia, estamos falando de casos de dengue que aumentaram absurdamente no nosso estado, municípios infestados. Então, não é só a pandemia da Covid-19. É da dengue, é da Zika, do Zika vírus, era chikungunya, então, ou seja, é um monte de coisa. Fora todas as outras questões que nós temos no dia a dia. Pessoal, né, RH que está baixando porque contraiu ou está com suspeita do coronavírus. Enfim, a gente sabe das inúmeras dificuldades, mas nós sabemos também que se nós não colhermos essas informações, se nós não formos buscar essas informações e com quem nos pode dar, que são vocês, mais difícil fica para apontar quais são os melhores caminhos a nível de município, de região, de macro-região. Então, esse é um trabalho de todos, ele não é um trabalho sozinho não, gente. Nós precisamos e contamos, é claro, com a colaboração de todos. E aqui eu vou fazer uma analogia àquela história do sapo surdo lá, né? Enquanto todos os outros gritavam para ele que ele não ia conseguir pular, como ele não ouvia, ele pulou. Ou seja, acreditou nele, foi lá, pulou e conseguiu. Então é isso. Ah, não vai dar certo. Se nós não fizermos, não vai dar certo mesmo. Então a gente precisa fazer para que isso dê certo, né? A outra questão que eu queria pontuar aqui, até foi alguém do município de Lages que, por coincidência, né, Cris? Terra boa é essa? Que comentou ali que tinha chegado depois da reunião. Os apoiadores do COSEMS estarão, assim como o pessoal das regionais, os apoiadores regionais, propriamente dito, estarão
dentro dessa intenção que a Cris falou, dentro dessa perspectiva, que eles tenham colhido as informações aqui também, tenham entendido, e que eles possam ser uma certa referência aos gestores municipais e aos técnicos lá nas suas regiões. Então, para justamente ajudar vocês nesse ponto. E um outro, nesse ponto que eu digo no sentido de quem não conseguiu pegar informação aqui, ou que ainda surge alguma dúvida, que pode recorrer a eles nesse momento, né? Então, só para a gente saber que não vão ser pontos focais para tirar toda e qualquer dúvida, mas ponto de referência para que, se a dúvida não for esclarecida, a gente busque a Cris ou, né, outra referência em si para resolver. E um outro ponto que eu gostaria de colocar é que, assim, vocês observaram que a Cris falou tanto no número mágico que eu até estou pensando em jogar na Mega Sena ele, tá? Vamos ver se dá certo. Qual que é a questão aqui? Gente, vocês são o gestor municipal de saúde, ele é a autoridade máxima do município, autoridade sanitária, né, do município. Então, cabe a ele a decisão se ele quer pegar o município dele. Nós temos municípios de 1.800 habitantes a 500.000 de habitantes, ou 600 mil habitantes, como já tem Joinville, certo? Então, será que eu quero realmente ficar olhando para o lado e pensar que alguém pode fazer para mim e eu vou ficar de fora dessa conversa? Ou eu posso olhar esse meu município e pensar que para esse projeto especificamente, como a Cris colocou, eu posso dividir microáreas em 1, 2, 3, 4, 5, para que eu consiga atingir o objetivo do projeto, do número mágico? Então, é uma questão de querer fazer. Quanto que eu tenho que coletar por semana? Nessas 4 semanas ou 8 semanas? Quanto eu tenho que me dedicar para isso? Ah, mas eu não tenho gente porque diminuiu, porque não sei. Gente, nós não precisamos fazer uma coleta especificamente lá na ponta, batendo na porta do vizinho, lá para saber se isso ocorre ou não, se ele teve síndrome gripal ou não. Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Quantas unidades de saúde de vocês têm número de WhatsApp disponibilizado para a comunidade? Quantas unidades de saúde tem isso dentro do município? Aposto com vocês que a grande maioria tem. Quantos contatos vocês têm ali dentro? Daria para fazer um sorteio a partir dali? Como a Cris comentou, se você não tem o WhatsApp, ou você tem um número fixo, mas você tem outros meios para que isso aconteça. Então, por isso eu volto lá naquela analogia que eu fiz. Se a gente quiser encontrar dificuldade para fazer, tem bastante. Mas se a gente quiser encontrar facilidade, meios para fazer, também tem muito, muito. E é nesse sentido que nós estamos, mais uma vez, pedindo a colaboração de vocês para que a gente possa fomentar com mais informação a nossa matriz lá de gerenciamento de risco. Não é isso, Cris? Só queria complementar aqui que quando a gente fala nessa readequação da divisão lá da microárea para poder atingir o número mágico dos 30, é só uma redivisão para esse inquérito, não vai mudar nada o processo de trabalho de vocês. Geralmente a gente tem uma mais densamente, com população mais densa, então é uma ideia para que a gente atinja esse número mágico, que a gente redivida para fins desse inquérito. E outra questão, acho que já falei, mas é bem importante, que a gente vai estar encaminhando o fluxograma de como encaminhar esses pacientes que são sintomáticos, que aí também não teria sentido a gente fazer um diagnóstico e não estar... Isso é processo de trabalho da atenção básica, né, de estar dando a assistência para cada situação. Com certeza. Aqui no chat nós zeramos as perguntas.
apresentação, esse vídeo o vídeo dessa vídeo vai estar disponível no site do COSEMS, junto com a apresentação rápida que eu fiz ali. E colocaremos também, quando tivermos o projeto, nós circularemos com todos vocês o projeto com as suas especificidades, tudo isso que nós conversamos. E, enfim, com o link o mais rápido possível, mas nós gostaríamos de solicitar que já adiantem alguma coisa, porque pandemia, é tudo meio rápido, então, enquanto nós conseguimos produzir esse banco de dados que vai receber as informações, finalizar o projeto que vai para vocês, se vocês já puderem adiantar a conversa com a atenção básica, com as pessoas que vão participar, para que nós consigamos efetivar o quanto antes esse inquérito, melhor. E o ideal mesmo, e vamos fazer isso de forma formal depois, mas o ideal é que nós comecemos a coletar essa semana como um piloto, né, para que nós vejamos a operacionalização, para que semana que vem nós já tenhamos uma informação válida de estimativa de incidência de síndrome gripal, certo? Nós ficamos à disposição, eu acabei que falei a maior parte do tempo, mas a ideia de condução, quem vai conduzir o projeto dentro da atenção básica é a coordenação de atenção básica, e eu vou ficar mais participando da parte da análise, etc. E também estou aqui disponível para informar a todos, e vamos organizar um fluxo também que vocês recebam não só o cálculo da estimativa, mas também o dado bruto, para que vocês possam analisar e entender os dados da forma que acharem melhor aí nos municípios e nas regiões. E eu acho que podemos ir encerrando. Se alguém tiver mais alguma fala, alguma dúvida, por favor, abram o seu som e fale rapidamente, e daí nós aproveitamos e respondemos. O inquérito vai ser um link, São João de Itaperiú só está perguntando que vai ser um link que vocês podem compartilhar no WhatsApp, no e-mail, é um link, é bem fácil de acessar, vai ser bem tranquilo. Qualquer WhatsApp, a gente faz uma mensagem padrão bacana para compartilhar no WhatsApp. Eu acho que isso vai facilitar muito, muito mesmo na transmissão. Então, mais uma vez, a apresentação, esta vídeo vai estar disponível no site do COSEMS, junto com a apresentação que eu fiz, para mais informações do inquérito. Tá bom? Vai ser disponibilizado daqui a meia hora? Que é 1 hora. 1 hora. Daqui a 1 hora já vai estar no site do COSEMS. 50 Cris, minutos. Só para a gente também reafirmar aqui com o pessoal, assim, ó, a disponibilização de e-mail, do inquérito e tudo mais, vai ser feito de 2 formas. Enquanto SES, né, podemos entender dessa maneira. Enquanto SES, a atenção básica vai dispensar via regional de saúde para os municípios. Enquanto COSEMS, nós faremos isso via apoiadores, tá? Então, os apoiadores vão receber essas informações, o inquérito, e vão repassar para o gestor municipal, que é quem eles têm o contato imediato, ok? Com a ciência de que deve ser encaminhado para a coordenação da atenção básica, certo? Então, a gente vai fazer isso também para auxiliar. De qualquer forma, os apoiadores participam de outros grupos, com atenção básica, com vigilância, e aí vai divulgando o material também para vocês, tá ok? Eu queria também agradecer, eu acho que foi bastante rico essa discussão, né? E assim que esse processo estiver organizado, a gente vai estar passando para vocês. Como a Cris falou, a gente quer tentar começar pelo menos um piloto já essa semana, né? Para sentir aí os problemas. E como a gente está numa pandemia, tem que ser rápido mesmo e precisamos do apoio de todos, né? Mas acho que foi um momento bem importante para meio que introjetar um pouco essa dinâmica epidemiológica da proposta do inquérito. Então, obrigada a todos aí. Não sei se alguém mais quer falar. Obrigada a todos. Boa semana de trabalho, que está só começando e promete ficar na história.
Um abraço a todos. Um abraço. Certo, gente. Obrigado. Boa semana a todos. Obrigada também.